Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar uma apresentação que vai falar sobre da produção à classificação, a transformação do conhecimento entre os séculos XV e XVIII. Falar basicamente da Europa, né? Então, esse livro vai estar baseado no livro do Peter Burke, História Social do Conhecimento, publicado aí pela editora Zahar. Então, esse livro do História Social do Conhecimento, que eu tenho, já fiz inclusive um vídeo, fazendo um resumo dos principais pontos, né? O Peter Burke, ele sofre muita influência da escola dos análises, e no Brasil ele deu aula como professor da USP, como professor visitante, lá por volta de 1994. Ele é casado com a professora brasileira Maria Lúcia Garcia. Então, marco teórico. Bom, ele vai se colocar na linha do que seria sociologia do conhecimento, né? A sociologia, né, é uma matéria, uma disciplina que ela foi introduzida aí pelo Auguste Comte, ali no século XIX. O Comte ele vai tratar do positivismo. O positivismo vai ter como eixo principal a questão da ordem ou do progresso. Ele hierarquiza o conhecimento, em que a sociologia ela alcança aí o topo dessa hierarquia e fala num progresso baseado nas mesmas leis naturais. Então, a ciência ela é o único caminho a ser perseguido pela sociedade. Então, as sociedades elas vão evoluindo de um estágio teológico, que é baseado na superstição, na religião, basicamente, o estágio metafísico, que aí você já não tem mais o recurso a um Deus, né? Mas você atribui causas abstratas. E o terceiro estágio, que ele chama de positivo, que é quando essas leis elas são ditas científicas. Então você conhece o mecanismo de funcionamento dessas leis. No estado metafísico, você não tem essas leis formuladas, né? Então é uma experimentação sem estar baseado em uma lei. O estado positivo, você chega ao conhecimento dessas leis. Então, vários autores, como que vieram posteriormente, Max Weber é um deles, teceu aí várias críticas ao Comte. Primeiro porque essas fases aí da sociedade elas não são tão claras umas das outras. Existem várias interseções entre uma e outra. Não dá claramente para identificar. A própria noção de progresso também ela é criticada. A ideia de que todas as sociedades vão percorrer este mesmo caminho. Mas a sociologia ela deu continuidade em outros autores. Então, a primeira geração que Peter Burke vai colocar, ele vai citar o Durkheim. O Durkheim é um dos fundadores da sociologia moderna. Ele já vai ter um foco maior na coesão social e nas instituições sociais. Então, assim, os fenômenos sociais eles são regidos por leis. Cabe à sociologia descobrir que leis são essas. Então, você tem uma análise funcional ali da sociedade. Então, essa é a perspectiva do Durkheim. Então, o Comte e o Durkheim, eles são dois autores centrais para a formação da sociologia. Ambos eles defendem que a sociedade ela deve ter uma validação científica, de forma a você identificar quais são as leis que movem essa sociedade. Então você meio que procura trazer para as ciências humanas, né, o que as ciências naturais estavam conseguindo, extrair essas leis. Então vamos tentar extrair essas leis também na área da humanas, né? Então eles partem desse princípio que as sociedades elas têm uma regularidade que é possível você chegar nessas tais leis do funcionamento social da sociedade. Esses autores, século XIX, é um período que segue a Revolução Francesa, que é um período da industrialização. Então, assim, a sociedade está em grande mudança e havia esse interesse em entender o funcionamento dessa sociedade que está mudando tão rapidamente para evitar o caos social. O Durkheim ele é mais empírico e mais metodológico que o Comte.
o Comte acreditava numa evolução linear da sociedade, aquelas 3 fases, né? O Durkheim ele já tem o foco no conceito de fato social, nas normas, nos valores, nas instituições. Então, o Comte ele criou o projeto de sociologia científica, mas o Durkheim foi ele que transformou esse projeto em uma sociologia concreta, né? Com uma metodologia, com inquéritos, com um empirismo ali mais objetivo para você chegar às suas conclusões. O Karl Mannheim, ele também é um autor ali do século XIX, começo do século XX, que ele vai dizer então que o conhecimento ele não é algo objetivo ou universal, mas ele é moldado pelas perspectivas sociais e culturais das diferentes classes sociais. Nessas classes sociais, né, emergem o que eles chamam de inteligência, que é um grupo de intelectuais que está acima da sua posição de classe e tem um papel significativo na formação e na disseminação das ideias. Então, a ideologia que você vê na sociedade, ela reflete formas e interesses de grupos específicos da sociedade. Então, ele trata dessa questão da sociologia do conhecimento, como é que esse conhecimento é construído diante dessas influências da sociedade. A ideia de sociologia do conhecimento, Peter Burke vai falar que ela choca um pouco, porque você poderia falar em sociologia da ignorância, sociologia da fake news. Isso seria aceitável, porque você dizer que a sociedade molda esse tipo de conhecimento, isso seria aceitável. Por que um indivíduo haveria de inventar fake news? Pô, deve ter alguma ideologia por trás disso, ele deve ter algum interesse por trás disso, né? Então ele vai moldando conforme o seu interesse. Agora, a sociologia do conhecimento científico, a princípio o conhecimento científico ele seria neutro, né? Essa é a primeira impressão que as pessoas têm. Então isso choca um pouco, você falar em sociologia do conhecimento. Max Weber, ele vai ser outro autor na esteira aí dessa primeira geração da sociologia, né? Que ele vai trazer vários conceitos. Um dos conceitos é a questão da burocracia, da racionalização da burocracia, e aí vai ter uma relação direta com a construção de arquivos ali no século XIX, tá? Século XVIII, XIX. Ele fala da questão dos tipos ideais, ou seja, ele inventa a figura de um tipo ideal para ele poder fazer as análises sociológicas dele. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo protestante, ele imagina um indivíduo protestante típico, ideal, e ali faz a sua análise. Então, a compreensão dos fenômenos sociais está nos significados que os indivíduos conferem às suas ações. Então, as crenças religiosas, especialmente a protestante, tiveram um papel fundamental na construção do capitalismo moderno. Isso é a tese que ele vai defender no A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um clássico do Weber, né? O protestante, na medida em que ele criou essa ideia de graça, que o indivíduo recebe a graça de Deus, como é que você vai verificar se o indivíduo tem a graça de Deus ou não? Se o indivíduo ele trabalha e se o fruto do trabalho dele ele enriquece. Então esse seria um termômetro para você dizer que esse indivíduo tem a graça. Então você cria um mecanismo que meio que molda as pessoas a trabalharem, se empenharem e, né, essa ética protestante meio que casou com o espírito do capitalismo. É a tese dele. Então a influência aí da sociedade na construção dessa figura do capitalismo. Então, a gente já viu que o Durkheim ele analisa a questão dos fatos sociais, né? Normas, instituições, valores coletivos. Ele usa muita estatística, muita análise comparativa, dados de censo. Isso é o Durkheim, dando um caráter mais científico nessas pesquisas. O Weber ele já vai ter um foco na ação social, ou no sentido que as pessoas dão às suas ações. Então, enquanto o Durkheim se concentra nas normas sociais e instituições como forças unificadoras que mantêm a ordem social,
O Weber ele vai destacar as crenças religiosas, culturais e o impacto disso na ação do indivíduo, mesmo que não esteja ali formalizado numa norma social escrita, né? Então, o Mannheim, por sua vez, ele estuda a relação entre o pensamento e sociedade. Ele criou a sociologia do conhecimento e analisou como essas ideologias refletem interesses sociais. Bom, uma segunda geração vai tratar da história das mentalidades. Aí estamos falando de Marc Bloch, Lucian Lefebvre, Roger Chartier, que esses autores eles vão trazer uma abordagem historiográfica que mais tarde vai ser chamada de nova história, né? Em que o foco vai estar, então, numa análise mais multidisciplinar. Para você fazer análise histórica, você vai pegar elementos da psicologia, da antropologia, da sociologia. Você vai pegar uma análise multifacetada. E você não vai construir mais a história como era a história construída lá no século XIX, do Ranke, né? Que é aquela história dos grandes líderes, das grandes lideranças, né? Aqui, na história das mentalidades, você vai estar preocupado nas mentalidades que permeiam a sociedade e como elas influenciam o comportamento das pessoas. Então, você vai estar mais ênfase nas pessoas, como é que isso impacta no cotidiano das pessoas. Então, questões de gênero, questões de geografia começam a entrar na ordem do dia. Na sociologia do conhecimento nessa segunda geração, então a gente pode incluir o Claude Lévi-Strauss, que é um antropólogo, que ele começa a estudar padrões universais que moldam as sociedades humanas. E aí ele vai desenvolver o tema do estruturalismo. Então, ele vai ter uma perspectiva muito mais de entender a sociedade dentro do seu contexto. Então, quebra aquela ideia de que a sociedade europeia é superior à sociedade dos índios americanos, por exemplo. Não, vamos entender os índios dentro do seu contexto. Então, não existe diferença entre esses seres humanos. Existem contextos diferentes e você tem que entender o homem dentro do seu contexto. Michel Foucault, ainda também nessa linha, ele vai trazer a ideia do conhecimento e da relação do conhecimento com as estruturas de poder. Em Arqueologia do Saber, a palavra e as coisas, ele investiga como os discursos são formados de uma determinada época. Então, assim, ele não está preocupado em saber qual é a verdade, mas ele tá querendo saber a arqueologia disso, ou seja, como essa verdade foi construída, como determinados discursos foram possíveis. E aí ele traz o conceito de 3 epistemes. Aí, lembra da mentalidade lá da história das mentalidades? Né? Então está dentro disso. O Foucault vai estar tratando das 3 epistemes. Primeiro, uma episteme do Renascimento, que é assim, sempre tem a ideia de buscas de semelhanças, tá? Então, uma mentalidade sempre buscando semelhanças entre as coisas, fazendo paralelos entre uma coisa e outra. A episteme clássica, ela já vai tratar das taxonomias, das tabelas, da classificação do conhecimento, né? Classificar tudo. E a episteme moderna já vai trazer o homem como objeto do conhecimento. Nos anos 70, Foucault vai dar uma virada. Ele vai mudar o foco e já vai não mais procurar a arqueologia do saber, mas vai usar o que ele chama de método genealógico, que é investigar como o saber está ligado ao poder. E aí vem as obras dele que tratam do vigiar e punir, né, que mostra como surge essa sociedade disciplinar, que é uma sociedade que ela está permeada em toda a sociedade com estruturas de micropoder. Então não existe essa centralização, essa homogeneização toda. Isso tudo está permeado em micropoderes que estão permeando toda a sociedade. Então você tem isso, essas estruturas de poder, elas acabam se manifestando no hospital, na polícia, nas escolas, nas prisões. Todas essas instituições são construídas seguindo um modelo que se aproxima muito. Seguem quase o mesmo protocolo, tá?
que é essa ideia de você controlar a sociedade, sempre ter como uma estrutura de controle. Então ele é um crítico radical das instituições sociais. Thomas Kuhn já vai entrar pelo lado da história das ciências, né? Já vai entrando para aí, e também vai mostrando como as ciências elas vão sendo sucedidas umas às outras, né? O conhecimento científico vai sendo sucedido um ao outro pela troca de paradigmas. Então, paradigmas, lembra da mentalidade, da história da mentalidade? Seria a mentalidade da época, né? Então está todo mundo raciocinando em determinada época que a Terra é o centro do universo, né? É a lógica medieval. De repente esse paradigma vai ser quebrado. A Terra não vai ser mais o centro do universo. A Terra ela gira em torno do Sol, como vários outros planetas também fazem a mesma coisa. Não tem nada de especial nisso. Então isso é uma quebra de paradigma. Sai de um modelo para o outro. E veja, o que era verdade para a ciência numa época já deixou de ser numa outra época. Então a ideia de que o conhecimento é absoluto começa a ficar questionado, né? O Thomas Kuhn vai questionar isso. Então a ciência ela vai construindo, ela vai moldando os conhecimentos. E tudo isso sofre influências do meio. Pierre Bourdieu ele vai falar do indivíduo epistêmico, que o foco dele é o indivíduo que produz o conhecimento. Então ele vai falar das arenas científicas, das panelas científicas, da maneira como o conhecimento é gerado, como isso a ciência se organiza. Então o cientista ele disputa um campo científico, ele está disputando um capital simbólico. Então essas estruturas sociais elas são reproduzidas perpetuando padrões de poder. Então o cientista pensa em determinadas formas porque foi formado socialmente dentro de um campo intelectual. Então ele traz essa ideia de campo, é a arena social onde os indivíduos e grupos disputam recursos e poder. São as panelas, tá? Então, tanto para Bourdieu quanto para Foucault, o conhecimento é um fenômeno social, mas eles entendem isso de maneira diferente. Eles têm origem na tradição sociológica de Durkheim, que afirmava que certos fenômenos são fatos sociais, são produtos da vida coletiva. Para Foucault, o conhecimento ele não surge neutro pela simples observação do mundo. Ele é produzido dentro de regimes de discurso que define o que pode ser dito e, principalmente, quem pode dizer. Então, quem constrói a ciência não é qualquer um, é quem está dentro dessa instituição, da ciência. Quem está fora não constrói a ciência. Então, esses saberes, o Foucault ele vai se estender não só para a ciência, mas para os conhecimentos na escolas, na pedagogia, nos tribunais, nas prisões, nos hospitais. Todos vão seguir esse mesmo padrão. Então, Bourdieu concorda que o conhecimento não é algo que o indivíduo constrói. Ele analisa isso de outro modo, do Foucault, né? Para ele, o conhecimento é produzido dentro de um campo científico, que é um espaço social com regras próprias, disputas por prestígio, hierarquia e capital simbólico. Então, os cientistas competem por autoridade científica. Esse é o foco do Bourdieu. O Foucault, ele fala muito da questão dos discursos e a relação com o poder. Então, assim, uma sociedade de vigilância, uma sociedade que tende a controlar o indivíduo. Então, a ênfase passou a ser a construção do saber. Como é que você chega na conclusão científica? Como é que essa conclusão é construída? Esse tem sido o foco já da segunda geração. Então, enquanto na primeira geração os efeitos da sociedade na construção do saber, a segunda geração parece estar entrando dentro da caixa preta. Ele está querendo mostrar que o saber, propriamente dito, ele é reflexo da sociedade. É como se fosse, por exemplo, um pintor. Um pintor
você, olhando um quadro, você consegue saber quem é o pintor. Pode ser até um quadro que você não conheça, mas pelo estilo você consegue saber o que é o pintor. É mais ou menos a mesma coisa. Você olhando a verdade, ela não é uma coisa neutra. Você olhando aquela verdade, você consegue saber em que contexto aquilo foi produzido. Porque ele reflete estruturas da mentalidade que ele foi gerado. Então, o foco agora não são grandes modelos, como a gente tinha no marxismo, que explicariam a evolução de todas as sociedades ao longo de toda a história. O foco agora é microsociologia. São estudos do cotidiano, pequenos grupos, bibliotecas, redes. Como é que esse conhecimento é construído? Sem ter a ambição de você chegar numa regra que possa valer para todos os contextos. Cada contexto tem a sua especificidade. Então isso aproxima a sociologia da antropologia, tá? Menos ênfase na classe social lá do marxismo e maior ênfase ao gênero e geografia. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre suportes físicos, vou falar sobre conhecimento, vou falar sobre suportes físicos até a chegada da imprensa, tá? Até a chegada da imprensa. Bom, fazendo um resumo, um apanhado rápido aqui. Bom, um dos primeiros revoluções aí no suporte físico foi a descoberta do papiro. O papiro é uma planta que ele permite a construção de um papel baseado em rolos, né? Então você consegue cortar o papiro e construir rolos de suporte, rolos de papiro, né? Esses rolos costumam ter em torno de 3 metros. E o rolo mais longo da coleção egípcia do Museu Britânico, por exemplo, tem 42 metros, né? Uma exceção. O rolo de papiro, então, foi um avanço fantástico, né? Eu vou citar sempre a bibliografia de onde eu tirei essas informações, tá? Então, já em 3000 a.C., os egípcios já fabricaram folhas de papiro. Por volta 110 a.C., eles já estavam exportando. A planta nativa do Egito podia ser encontrada em outros lugares, mas somente no Egito crescia em quantidade suficiente. Então o Egito tornou-se um grande exportador. Aqui é por volta de 1000 a.C., tá? Aqui tem um erro aqui. O pergaminho, então, já vai ser uma segunda etapa. O pergaminho, ele recebe esse nome por conta da cidade de Pérgamo, que fica na Turquia. E ali, então, por volta ali do 190 a.C., o rei Eumênides II de Pérgamo, ele queria construir uma biblioteca que fosse tão grande quanto a de Alexandria. Então, só que ele dependia das exportações de papiro. E o Egito, naquela ocasião, ele começou a restringir a exportação de papiro. Então, isso levou a Pérgamo a aperfeiçoar o uso da escrita com peles de animais. E ali chegou ao pergaminho. O pergaminho, então, é interessante a gente dizer o seguinte, que os maias, eles também, aqui nas Américas, não tiveram influência aqui de Pérgamo, nem de ninguém, eles também escreviam em folhas de papel vegetal, nas cascas de árvore. O Codex Dresden, ele por volta do século XII depois de Cristo, ele tem essa característica. Então você já tem a escrita também desenvolvida aqui em suporte aqui no lado das Américas. Agora, o Lionel Casson, ele vai fazer a seguinte observação. Essa história de que Pérgamo inventou o pergaminho, provavelmente não foi isso. Provavelmente eles desenvolveram, aperfeiçoaram, porque a manufatura de peles e couro para escrever já se conhecia no Oriente Médio. Tá? Então, o mais provável é que eles conseguiram melhorar esse processo. Tá? O pergaminho, então, a gente chama atenção também que era possível reaproveitar o pergaminho. Então, você poderia apagar o texto e reaproveitá-lo novamente. Aqui tem um pergaminho que ele foi reaproveitado num segundo texto que
eles conseguiram recuperar qual era o primeiro texto, entendeu? Então você tem um texto hoje que é um segundo, que é um poema, e consegue-se ver qual era o primeiro texto. O primeiro texto era um texto de Arquimedes, onde ele fala noções muito próximas do cálculo integral diferencial. Tá? Então essa descoberta foi relativamente recente. Esse reaproveitamento de pergaminho, esses suportes eram conhecidos como palimpsesto. E o pergaminho você conseguia desenvolver técnicas ricamente elaboradas. Aqui você veja um texto aqui, uma iluminura, né? Que aparece ricamente com desenhos, com cores bastante ricas. Eram usados muito em textos religiosos. Aqui é um texto manuscrito do século XV, em pergaminho, que era usado ali na França. Tá? Bom, com o tempo foi então papiro, depois chegou ao pergaminho e depois chegamos aos códices. Os códices, eles têm a ver com formato, tá? É o formato do livro em páginas. O formato original do livro era em rolos, né? Rolos. Então ficava meio difícil você acessar o livro todo, não era tão prático. Ali por volta do século II, século I, século II, começou a difundir, principalmente entre os cristãos, o uso de códices, que é esse formato de livro que a gente conhece. Tá? Acredita-se que isso teve efeito até na formação do cânon do Novo Testamento, porque como você não podia juntar muitas folhas, o número de evangelhos ficou restrito a 4, por conta de ser possível você colocar os 4 no mesmo códex. Tá? Isso é uma tese que é levantada aí por vários autores. Os cristãos, então, eles foram responsáveis pela difusão do códex. Aqui o livro do Harry Gamble, ele mostra que ele mostra como era essa cultura, né? Essa cultura, então, não é ainda uma cultura literária. A principal forma de difusão do conhecimento nessa época era oral. Tá? Agostinho de Hipona, ele cita o caso ali de pessoas que conheciam Cícero, as obras de Cícero, sabiam recitar os poemas de Virgílio, os discursos de Cícero, completos, só de cabeça. Então haviam técnicas de mnemônica para você reproduzir isso. Então, essa questão do texto, ela ainda é não é tão difundida assim. Tá? O papel, ele vai surgir ali no século II, na China. E vai ficar lá na China, mantida por segredo por séculos. Isso não veio para o Ocidente de imediato. A gente tem a ideia de que as técnicas se difundem rapidamente, né? Mas existe um tempo para isso se difundir. Isso só chegou no Islã ali no século VIII, na Batalha de Talas, como eles capturaram ali uns chineses e eles conseguiram, de alguma maneira, que essa técnica fosse traduzida ali para o Islã. E aí então Bagdá, Damasco se tornaram grandes centros de erudição, com bibliotecas famosas em Cairo e em Córdoba. Isso do século VIII ao X. Na Europa, isso veio através da Itália, na Sicília. E aí chegou ao resto da Itália o papel. Então o papel chegou na Europa ali no século XII. Você veja como demorou, né? Então, no século XV, o papel já estava dominante na Europa. Tá? Isso foi decisivo para funcionar a imprensa. A imprensa, esse livro do Lucien Febvre, O Aparecimento do Livro, vai descrever essa história aí da imprensa. Então, ele fala que o primeiro livro impresso vem da China, que era uma xilogravura. Então, tinha os tipos móveis, mas eles eram de madeira. Agora, os chineses eles fazem aqueles desenhos, né? Então eram necessários centenas de tipos móveis para você escrever um livro, né? E aquilo não era muito prático, era muito custoso, né? Então a tese não foi muito para frente.
A Coreia, ela aperfeiçoou ali por volta de 1300 com tipos móveis metálicos, que já duravam mais, mas também é baseado em desenhos. Então, essa técnica não era reservada só a publicações de livros muito especiais, não teve grande difusão. O Gutenberg, ele então não inventou os tipos móveis, eles já existiam. Tá? Não se sabe se ele já conhecia as técnicas na China e na Coreia, mas essas técnicas já eram conhecidas em outros lugares. Agora, ele aperfeiçoou essas técnicas. Tá? Então, não só os tipos de móveis propriamente dito, a fabricação desses tipos de móveis, como a tinta adequada para não borrar, para durar mais, o uso de uma prensa, tudo isso foi invenção do Gutenberg em 1480. Daí em diante, a imprensa se difundiu rapidamente. Um dos principais usuários dessas publicações, a maioria era dedicadas para a igreja, era a própria igreja. Então, a maior parte, a imprensa, ela não representou uma ruptura, tá? Ela basicamente publicou os livros que já vinham sendo publicados de forma manuscrita. Inclusive, as próprias letras, elas buscavam imitar a forma manuscrita, tá? Então, o Estado, ele tem um papel central nesse primeiro momento para a difusão da escrita. Aqui o Martin Buchner, aqui nesse livro, O Mundo da Escrita, ele vai mostrar que a escrita ela passa por várias fases. Né? Primeiro, tem a questão do caráter sagrado da escrita, então é uma sociedade baseada numa sociedade oral. Segundo momento, os escribas, eles já começam a ser questionados por mestres como Buda, Sócrates, Jesus, todos eles questionam a autoridade dos escribas, tá? E eles não escrevem, eles mesmos não escrevem. Quem escreve livros de Buda, Sócrates e Jesus são sempre os discípulos, tá? Num terceiro momento vai surgir os romances, aí já saindo do texto religioso, né? Que é no Japão, Murasaki, Cervantes no século XVII, Walter Scott já no século XIX, que já são grandes novelas literárias, já se tornam bastante comuns. E o uso generalizado do papel e da imprensa, você consegue criar uma produção em massa dessa literatura. Então, essas são as grandes rupturas aí do mundo da escrita que são identificadas aí pelo Martin Buchner. Então, a questão do Homero, né? A Irene Valejo vai falar assim: o Homero está associado a dois textos épicos, a Ilíada e a Odisseia, que vem de um período no qual se faz pouco sentido falar de autoria. Na etapa oral, os poemas eram declamados em público, perpetuando um costume herdado de povos nômades, quando os anciãos recitavam em volta da fogueira as velhas histórias. A poesia era socializada, pertencia a todos e não a alguém particular. É que nem a gente pega, por exemplo, as lendas, por exemplo, do Saci Pererê. Quem inventou a lenda do Saci Pererê? Cara, não sabe, isso vem de uma comunidade. Não tem a história, nesse passado aí, não tem a ideia de uma autoria. Tá? Então, por trás de cada relato, há uma galáxia de poetas que não conseguiriam entender o conceito de direitos autorais. Então, percebe como o conceito de direito autoral é um conceito que não estava nem presente no começo. Tá? Aqui a questão da autoria, você pega aqui, estamos aqui em Roma, na época do Vesúvio, tá? em Pompeia. Vesúvio teve a erupção lá em 79, então é bem marcada aqui a datação dessa cidade. Né? Então, Vesúvio, você pode ver aqui que ele está com dois rolos, possivelmente de pergaminho ou papiro, né? E você vê que na ponta do rolo aparece uma tirinha, onde aparece ali o nome do autor. Então, o bibliotecário que guardava esses livros, ele criava esses marcadorzinhos para saber quem é o autor do livro. Então, o livro, propriamente dito, ele não tinha uma folha de rosto, ele não tinha uma ficha catalográfica, não tinha nada disso. Então, porque não se dava tanta ênfase a isso, né? Então, era mais para ele saber onde está a obra. E esses papeizinhos frequentemente se perdiam. Então, é muito comum em obras da antiguidade você não ter a autoria. Catarina de la Durantaye, ela analisa
essa questão da autoria na antiguidade e ela chega à seguinte conclusão: olha, de fato não tinha uma legislação de direito autoral nessa época, na época de Roma ou antes, não tinha. Mas os membros da elite, os autores, Cícero, Sêneca, eles estavam sim preocupados em preservar um direito de autor aí, tá? Ele fazia questão de ser socialmente reconhecido como autor daqueles textos. Então ali existem casos em que você tem essa queixa. O poeta Marcial, ele é o primeiro a usar o termo plagiários, né? Se referindo aos que falsificam a obra dele. Então não tem uma lei, mas existe uma questão de honra, de reputação, que está ligada com a autoria. Tá? Aqui nessa questão da escrita, dessa transição das sociedades antigas, né, para a moderna, né, você vê aqui tem um texto em Platão, no Fedro, que ele fala ali, tá, que né, o Reitamos está discutindo lá com Totti, que está falando sobre o surgimento da escrita. E ali está se falando das vantagens da escrita, né? E o Totti, ele chama a seguinte observação. Ele fala assim, com a escrita, o que as pessoas vão ter é a aparência de sabedoria. Porque o que a escrita dá aos homens é isso, é a aparência de sabedoria. E quando elas os tornar entendidos em tudo, sem uma verdadeira instrução, sua companhia será difícil suportar, porque se acharão sábios. Ou seja, quando você coloca tudo no papel e escreve, ele está com o seguinte receio. Agora ninguém mais vai estudar filosofia propriamente. Porque para você estudar filosofia, você tem que aprender com os mestres, você tem que praticar memória, ler 500 vezes, receber esses textos 500 vezes, ouvir esse texto 500 vezes, aquilo entrar na tua memória. Então tem todo esse processo de aprendizado. Quando você escreve, você vê que vai dar uma certa preguiça. Então você não vai se preocupar tanto em reter tanto aquilo no teu cérebro. E isso é importante para o processo de aprendizado. Então ele está se lamentando que com a escrita a verdadeira filosofia vai se perder. Porque não vai ter aquela elaboração do pensamento. Né? Uma discussão parecida a gente está tendo hoje com o ChatGPT. Quando você delega o ChatGPT para responder tudo, né, você deixa de passar por aqueles procedimentos de que as pessoas naturalmente passavam para aprender alguma coisa. Agora está mudando, estamos numa quebra de paradigma. Então estamos num momento parecido com esse da escrita aqui. Bom, o novo saber, século XVII, XVIII, né? Então, qual vai ser a característica desse novo saber? Né? O Francis Bacon, ele mostra essa mudança de paradigma, né? Que ele critica a escolástica, tá? E critica também o empirismo. A escolástica, ele faz uma referência de uma metáfora de uma aranha, tá? Por quê? Porque a aranha constrói, segundo ele, teias que são frágeis, muito frágeis. Então são coisas elaboradas, mas tudo isso muito frágil. Isso é a metafísica. Elucubrações super sofisticadas, mas montadas sobre base bastante frágil. E o empirismo é assim, é a coleta aleatória dos dados, desenfreada dos dados, sem você concatenar esses dados. Então ele defende o meio termo, seria o modelo de uma abelha, que é aquela que coleta a matéria-prima, mas ela não fica só com a matéria-prima e coleta aquilo. Ela elabora, ela digere aquele conhecimento. Ela processa os dados pela razão. Tá? Análogo, ela processa os dados para produzir o mel. Né? Então, análogo a isso, a pessoa não simplesmente cataloga um monte de conhecimento. Ela processa aqueles dados. Então, Burke ele vai se alinhar com essa definição. O conhecimento é informação processada. O Francis Bacon, então, ele critica esses preciosismos medievais e defende que você tem que inserir um elemento de experimentação aí.
Então, a divisão do conhecimento dele é baseada em 3 categorias: a memória, a sabedoria e a imaginação. A imaginação seria poesias, novelas, etc. A memória é a sabedoria. A sabedoria seria a filosofia. E a memória seria a coleta de dados, né? Então, isso tornou-se meio que um princípio ordenador do pensamento empírico e das bibliotecas e dos currículos do que veio em seguida. Tá? Essa taxonomia proposta por Bacon, ela terá influência duradoura e será adotada por Diderot na enciclopédia, lá no século XVIII. Tá? Essa questão da construção do conhecimento, então, estamos colocando o conhecimento de uma maneira mais ampla. Então, o conhecimento não é só aquilo que vem do mundo erudito. Conhecimento pode vir da sabedoria dos artesãos, por exemplo. Então você tem esse autor, o Georg Bauer, conhecido como Agrícola. Ele publicou um livro chamado De Re Metallica, em 1556, que se tornou um manual prático na exploração de minas. Detalhe é que ele não era mineiro. Ele coletou essas informações dos mineiros e escreveu o livro. Tá? Porque ele era médico, na verdade. Então, o conhecimento prático dos artesãos, ele começa a ser valorizado. Os artesãos, eles se reúnem frequentemente, na Idade Média, aí, em guildas. E essas guildas se encarregam de compartilhar os conhecimentos e de reter esses conhecimentos por segredo industrial. Então, cada guilda mantinha ciosamente os seus segredos, tá? Então, inclusive, esses segredos eles eram conhecidos como mysterium, né? Exatamente por serem segredos. Tá? Aos poucos, esse conhecimento vai sendo transferido para um universo mais amplo. O Lucian Febvre ele fala que a imprensa ela foi uma revolução na reprodução em massa, mas não no conteúdo. Porque, como eu já falei antes, a imprensa era o principal cliente era a igreja e os principais livros eram bulas papais, indulgências, bíblias e livros de orações e coisas desse tipo. Tá? Aqui um detalhe que ele fala, né? Essa questão da caixa alta, né? Na imprensa você tinha os tipos móveis, você tinha caixas que guardavam esses tipos móveis. A caixa que guardava os tipos maiúsculos ficava mais alta assim, na parte mais alta. A parte com os tipos móveis minúsculos, que eram os mais usados, ficava mais acessível na parte baixa. Então esse termo caixa alta, ele é usado até hoje nos teclados. Isso vem dessa época da imprensa. Agora, um ponto que o Lucian Febvre destaca no livro, né? Que é, quando veio a imprensa, o método tradicional de escrita de livros por manuscritos, né? Ele não deixou de existir, tá? Continuou existindo. Houve um tempo em que os dois conviveram. Em 1453, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, né? O que aconteceu ali? Muitos eruditos gregos eles acabaram se refugiando na Itália. E assim Veneza tornou-se um centro do saber clássico. Aí teremos o Renascimento. Tá? Então, um humanista italiano famoso dessa época é o Aldus Manutius, que ele criou uma imprensa, né? Uma gráfica, e começou a publicar vários desses livros clássicos gregos. E teve bastante sucesso. Esses textos, logo do início da imprensa, ali de 1480, 1501 até 1500, eles são referenciados como incunábula. Incunábula quer dizer início, berço. Né? Então são os primeiros livros impressos. Eles são conhecidos como incunábula. Então, é interessante que a imprensa, novamente, ela não terminou com um texto escrito à mão. Ao contrário, Gutenberg, ele imitou a arte dos escribas. Tá? E a questão da caligrafia, dos tipos gráficos, ela não diminuiu, ela, pelo contrário, aumentou com a imprensa.
Aqui, na área científica, né? Assim, Galilei, ali no século XVII, ele começa a defender a tese, então, de juntar a ciência à matemática. Então, ele traz. Qual é a revolução científica de matemática, de Galileu Galilei? É trazer a matemática para o lado da experimentação. Então, a filosofia natural, a filosofia, está escrita em caracteres matemáticos. Essa perspectiva se ampliou para outras áreas do conhecimento e não apenas para as ciências naturais. A estatística, por exemplo, cada vez mais assume um papel importante do século XVII em diante das informações úteis do Estado. Então você vê que essa revolução científica ela ampliou o conceito de conhecimento e começou a contaminar também outras áreas do conhecimento, passaram a ser pautadas sobre isso. Então nós vamos ter o crescimento dos periódicos científicos, tá? Já temos imprensa, revolução científica, sociedades científicas se formam e periódicos científicos se formam. Tudo isso ajuda a disseminar a ciência. Então, há uma popularização da ciência. E a expansão das academias de ciência. Aqui é um laboratório de astronomia do Tycho Brahe, que ele montou com recursos do rei da Dinamarca. Então, nessa época, bibliotecas e laboratórios eles tornavam-se pontos de encontro como novos locais e bases da cultura. Tá? Então você tem esse movimento de Renascimento, depois Revolução Científica, depois Iluminismo. Esse movimento vai convergir cada vez mais para a formação de uma república das letras, uma república de eruditos, já não ligados à igreja, e a expansão do conhecimento. Essa ideia de que as sociedades científicas elas viriam para ocupar o espaço das universidades foi uma tese que vingou ali por volta até 1970 entre os historiadores, mas hoje não mais. Hoje já se faz uma avaliação mais positiva das universidades medievais. Elas não eram tão atrasadas assim e obscuras quanto se poderia imaginar. Tá? Cátedras de ciências já começam a ser observadas já no século XVI. Então, a arquivística moderna ela vai estar acompanhando esse movimento. Então, até o século XVIII, os arquivos eram organizados de forma prática, não científica. Então, o arquivo de Simancas, ali da Espanha, é considerado um dos primeiros arquivos estatais organizados. Em 1790, a França criou o Arquivo Nacional de Paris, como o primeiro arquivo nacional onde seriam guardados os arquivos da Nova França, né, da França Revolucionária. A Inglaterra criou em 1838 um arquivo público e os Estados Unidos em 1934. Então o Schellenberg ele coloca como as principais razões para a instituição de arquivos públicos dar maior eficiência governamental, razões culturais e reafirmar o papel do Estado na garantia de direitos e servir como fonte de informação. Então são diferentes vetores. Né? A posição instrumental dos arquivos face à paleografia e à diplomática altera-se e a arquivística ensaia sua afirmação como uma disciplina autônoma. Então, um marco disso vai ser a publicação de 1898 do Manual dos Arquivistas Holandeses. Essa obra representou um grande avanço na teorização arquivística. Aspectos que são hoje considerados essenciais estão presentes nessa obra, como a organização dos documentos, uso de normas, inventários, conceitos de arquivo, tudo isso bem próximo do conceito moderno. Tá? Então é um marco, isso já no final do século
XIX, tá? Então, essa obra dos arquivistas holandeses, ela representa uma libertação das práticas artificialmente classificatórias e rompe com a visão de um arquivo como simples coleção reorganizável. Então, ela enxerga o arquivo como um produto orgânico de uma atividade administrativa. Então, o arquivo moderno, então, nasce com o Estado moderno. Estamos falando aí do século XVI ao XVIII. Então, na Revolução Francesa, no final do século XVIII, os arquivos são vistos como um patrimônio nacional. Os documentos são classificados por assunto. No século XIX, marca a ideia do historicismo. Então, a história é vista como vetor para a construção de uma unidade nacional. E os arquivos são fundamentais para a construção dessa história. Arquivos oficiais. É uma história baseada nos grandes personagens da história, nos grandes governantes. Então, a principal fonte do historiador é a fonte arquivística, oficial. Tá? E aí, então, há um predomínio das classificações temáticas. O Manual dos Arquivistas Holandeses vai romper com isso. Então, o arquivo deixa de ser uma coleção temática e passa a ser um organismo produzido por uma entidade. Então, valoriza-se mais a ordem original dos documentos e não essa classificação temática. Então, na construção dos saberes, quando tem esse volume enorme de conhecimento que está sendo produzido por conta de Renascimento, Revolução Científica, Iluminismo, né? Você começa a ter a necessidade de classificar de uma maneira mais precisa esses documentos. As universidades medievais, elas são classificadas, o conhecimento, nas 7 artes liberais, que são o trivium, que é a questão da gramática, lógica e retórica, e o quadrivium, que é aritmética, geometria, astronomia e música. Então, o trivium cuida da linguagem e o quadrivium cuida dos números, tá? Coisas relacionadas com números. E assim era o currículo nas universidades medievais. Tá? A reformulação dos currículos vai ocorrer então ali no Renascimento, no Iluminismo, onde há propostas para reformular os currículos das universidades. E aí teremos a classificação de Francis Bacon, tá? Que eu já falei até antes. E de outros autores também, Descartes, Locke, Leibniz, Ramos, Alsted, Kircher, vários vão propor modelos classificatórios. Tá? Aqui eu tenho as classificações de Descartes, de Bacon, Hobbes, Locke. Tá? Aqui a classificação proposta por Bacon, que eu falei antes, né? Que divide em 3 segmentos: memória, basicamente história, geografia, imaginação, que é poesia, arte, e a razão, que é filosofia e matemáticas. Essa classificação de Bacon vai ter grande influência posterior. Né? Aqui as classificações já do século XIX. Johann Alsted, 1645, ele traz o conceito de, lá do Raimundo Lúlio, da Idade Média, lá do século XIV, traz o conceito de árvore do conhecimento, como metáfora para você classificar o conhecimento. Tá? Esse aqui é o texto do Lúlio, de 1315. Então, as universidades, como eu falei, elas estão baseadas no trivium e no quadrivium, elas aos poucos vão incorporando novas cátedras. Tá? A primeira cátedra de História Natural foi criada em Roma em 1513, século XVI. Então, novas cátedras vão sendo criadas. História Natural é o que lá no século XIX vai virar as nossas ciências. Tá? Cátedra de Botânica, de Química, tudo isso vai sendo criado gradativamente. Então, há uma tendência para especialização, para fragmentação do conhecimento. A física era desmembrada em astronomia, óptica, química. Tá? Então, você tem
a formação do chamado Studia Humanitatis, que é alternativa ao Trivium Quadrivium. As bibliotecas também vão passar por esse processo. Então, o Peter Buck ele vai falando sobre essa classificação do conhecimento, primeiro no currículo das universidades, e agora ele vai falar das bibliotecas. Então, esse papel do surgimento das universidades e, posteriormente, da imprensa, confirmou o papel da figura do intelectual, como o homem das letras, né? Alguém já descolado do universo religioso, tá? Então, a partir de 1700, já começa a ser possível seguir uma carreira intelectual, não apenas como professor, mas como membro da Academia de Ciências. Então, já é um precursor do chamado cientista, né? Nas academias de Berlim, Paris, Estocolmo, Petersburgo. Então vai se formando ali o que eles chamam de uma República das Letras. Membros dessas repúblicas se destacam os bibliotecários, como Bartolomeu Platina, bibliotecário da Biblioteca do Vaticano, Hugo Blotius, da Biblioteca de Viena, Gabriel Naudé, da Biblioteca de Roma e de Paris, do século XVII. Então o bibliotecário vai assumindo também um papel nessa República das Letras. O catálogo das bibliotecas, eles tinham mais flexibilidade para ser modificado do que o currículo das universidades. Ele se refere a essa questão. O Lucian Febvre vai dizer o seguinte: o problema da classificação dos títulos dos livros não se desenvolve unicamente no espaço da abstração. A ordenação material dos volumes impõe sua inserção nos quadros, às vezes coercitivos, da biblioteca e de sua construção, e a coerção do espaço condicionará, por sua vez, certos aspectos de formação e da organização intelectual do catálogo. Então, uma limitação de espaço impede que ele faça uma classificação, sabe? Ele tem que levar em conta o espaço físico que ele tem na biblioteca para ele fazer essa classificação. Konrad Gessner, em 1545, ele publica a primeira bibliografia impressa, que classificava tanto os livros quanto animais. Então, a ordem dos livros reproduzia a ordem do currículo das universidades. Então, é uma classificação que também teve bastante destaque. E aí as bibliotecas vão desenvolvendo seus catálogos de livros e as suas classificações. O Peter Buck destaca o papel da biblioteca como local de sociabilidade. Ele diz assim: nessa época, seria impensável o silêncio nas bibliotecas. Então, grandes bibliotecas como de Florença, Veneza, Milão e, sobretudo, em Roma, se destacam como grandes fontes de saber. Francisco Aroz propôs uma divisão de livros baseada em 15 categorias. A aparência natural do sistema tradicional de disciplinas foi reforçada na segunda perna do tripé, disposição dos livros nas bibliotecas. Então, o Peter Buck destaca esse ponto, que o Roger Chartier também vai destacar, que é assim: o espaço físico da biblioteca vai influenciar nessas classificações. E a forma do texto também vai impactar na leitura. O Roger Chartier ele vai defender a tese de que o surgimento do livro impresso modificou a relação leitor e autor. A forma como o texto é apresentado influi na forma como ele atinge o leitor. Notas de rodapé, tudo isso vai impactar a leitura. John Locke já observava que a Bíblia, quando ela trouxe a indexação por versículos, isso acabou impactando na interpretação da Bíblia, porque cada vez mais as pessoas pegam um versículo, tiram ele daquele contexto e passam a fazer lá o seu sermão. Muitas vezes não contextualizado do lugar onde aquilo foi tirado. Então isso acaba impactando na interpretação do texto. Então não é uma simples indexação. É uma indexação que ela impacta a leitura.
O ponto final, então, do Peter Buck, que vai falar desse movimento, seriam as enciclopédias, que seria a terceira pé do tripé, né? Que seriam os currículos, as bibliotecas e as enciclopédias. Então, essas enciclopédias, elas vão ter a pretensão de catalogar todo o conhecimento conhecido de então, né? Então, Diderot, ele chama a atenção que ele vai buscar, para a construção da enciclopédia francesa, o conhecimento dos artesãos, e não apenas dos eruditos. A questão da ordem alfabética, novamente ele mostra esse impacto, né? O Matthew Barthes também fala nisso, o Peter Buck também. A ordem alfabética, ela vai acabar impactando nesse contexto de leitura. Então, a partir do século XVII, as enciclopédias adotam a ordem alfabética como sistema principal de classificação. Então, essa perspectiva de ordem alfabética, ela encoraja uma mudança da visão hierárquica e orgânica do mundo para uma visão mais individualista e igualitária. O conhecimento, ele é fragmentado. Ele é descolado do seu contexto. Isso é um movimento que vai estar acompanhando também essa ordenação alfabética. Em parte vai acontecer também um pouco isso. Com a enciclopédia, a ordem alfabética foi adotada por refletir uma nova visão de mundo, onde já não se observa uma correspondência entre o mundo e a palavra, assim como reflete uma nova maneira de ler, pois facilita o leitor na busca rápida dos assuntos. Então ele já não precisa ler aquele contexto todo para chegar na informação que ele quer. Ele chega mais rápido na informação que ele quer, ele perde um pouco esse contexto. Então essa ideia de um conhecimento mais orgânico, mais holístico, ela cede para um contexto mais pragmático. Nesse sentido, a enciclopédia no século XVIII não é apenas uma obra de referência, mas também um marco na transição entre dois modos de estruturar o saber. O modelo orgânico holístico, em que o conhecimento é integrado, né? E o modelo temático, fragmentado, mais pragmático. E assim outras enciclopédias vão seguir essa linha da enciclopédia francesa. Nesse momento, em 1710, século XVIII, né, começam a surgir as primeiras legislações de direito autoral, de propriedade intelectual. Estatuto da Rainha Anne, de 1710. Ele foi confirmado, tá, na Inglaterra, em 1774, por decisões judiciais da Câmara dos Lordes. Então, o direito do autor surge por que razão? Temos três conceitos. Primeiro, para defender o direito dos impressores. Segundo, por causa de um aparato de repressão do Estado e da Igreja, é preciso identificar os autores. Terceiro, o autor surge como uma forma de dar autoridade ao texto, em resposta à autoridade dos textos da ciência. A ciência tem uma autoridade por si só, né? Então, o texto de humanidades também tem que ter a sua autoridade. Então, precisamos identificar esse autor. Então, essas são três características que são dadas para o surgimento do autor ali no século XVIII, né? Nas legislações. Já no século XVI já aparece. Então, conclusões finais. Bom, significado do conhecimento, né? O conhecimento deixa de ser algo dado e passa a ser construído socialmente. Isso é um processo que começa ali no Comte e vai até Foucault e Bourdieu. Então, o conhecimento que é visto como algo objetivo, cada vez mais é relativizado. Ele passa a ser entendido como produto dos contextos social. Há uma transição de um saber orgânico, para um saber classificado e fragmentado. Então, a ideia de conhecimento como árvore, totalidade, tudo isso se perde por cada vez mais trazendo identificações fragmentadas desse saber. Terceiro, a forma material também muda. Tá? Antes você tinha uma ordem que agora vai passar a ser alfabética,
que vai sair de uma leitura linear. Antes você tinha uma leitura linear, e agora você vai ter uma leitura não linear, tá? E a forma molda o pensamento e a leitura. A institucionalização do conhecimento. A gente falou do surgimento das universidades, das academias de ciência. Então, o conhecimento ele vai se institucionalizando. Periódicos científicos são criados, arquivos nacionais são criados. Tudo isso vai ganhando contextos de instituição organizada. O conhecimento ele se amplia, ele não é só a questão dos eruditos, ele também é um conhecimento prático, né? É o que o Francis Bacon fala, né? A classificação ela tem um papel cada vez mais importante, né? Como forma de você chegar nessa informação. E isso vai sendo incorporado nos catálogos, bibliografias, bibliotecas e nas enciclopédias. A propriedade intelectual ela vai ganhando cada vez mais espaço. Então, o conhecimento vira também um bem econômico e jurídico. E a democratização, ainda que parcial, do conhecimento, com a publicação em massa, né? Divulgação em massa da imprensa, com a formação de locais de sociabilidade desse conhecimento e com publicações como enciclopédias cada vez mais agregando e disseminando esse conhecimento. Então, há parcialmente uma democratização, né? Então, o conhecimento que antes era um monopólio religioso, ele vai se ampliando. Agora, nos dois casos, ele está sempre ligado com disputas de poder. E há também uma secularização do conhecimento. Então, a ideia de uma escrita sagrada, ela vai tomando conta, se secularizando e tomando parte numa escrita científica, uma linguagem matemática, o uso da estatística, da ciência, da racionalização. Então, o mundo perde esse encantamento, né? E vai passando a ser analisado de uma maneira mais fria. Né? O Max Weber fala do desencantamento do mundo. Né? Então, entre os séculos XV e XVIII, o Ocidente passou de um modelo de conhecimento orgânico, hierárquico e sagrado para um modelo moderno, baseado em classificação, institucionalização, circulação e disputa social do saber. É isso. Muito obrigado, então.